ler, falando um pouquinho sobre a questão da desilusão. Você já ficou desiludido? Uma expressão popular, né? Alguns já desiludiram com alguma promessa, com alguma expectativa que foi criada, né? Tem o que é chamado aí de desilusão no amor. Você criou uma expectativa e ela não foi correspondida, e por aí vai, né? Muitas pessoas podem dizer, eu sou uma pessoa desiludida. Nós vamos pensar um pouquinho nesta noite sobre o contrário disso. E o texto que nós vamos ler fala de pessoas que ficaram sem essa esperança, porque desilusão tem a ver com falta de esperança, com a desesperança. E eu convido vocês que abram a palavra em Lucas capítulo 24. Lucas 24. E nós vamos ler de forma alternada, dos versículos 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Mesmo assentados, eu lerei os ímpares e a igreja dos pares. Diz assim a Escritura: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres casadas conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao tombo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta. Amados, sem dúvida, sem titubear numa expressão popular, esta narrativa é uma das mais importantes, junto com os outros textos paralelos, do porquê nós estamos aqui. Por que é comemorado a Páscoa hoje? Qual é o sentido? Por que Jesus veio a este mundo? Se não houvesse a ressurreição de Jesus, isso não teria valor. A Páscoa, que tinha sido realizada por muitos anos pelo povo de Deus, não teria sentido. Não existiria o verdadeiro cristianismo sem a ressurreição de Jesus. E esse fato da morte e da ressurreição de Jesus é tão significativo que, por exemplo, João, e hoje pela manhã, o reverendo Everson pregou, baseado no texto de João, metade do livro de João é dedicado a esta última semana de Jesus. Se você ler a partir do capítulo 10, capítulo 11 e 12 ali de João, você vai ver que dali até o final do livro de João, é tudo sobre uma semana, a última semana de Jesus, em que ele anuncia o traidor, ele anuncia que Pedro iria traí-lo, e ele vai preparar os discípulos para este momento. Então, o que aconteceu nessa narrativa específica, desses discípulos no caminho de Emaús, não era surpresa para eles, eles já tinham sido alertados do que iria acontecer, mas o texto nos mostra que de certa forma eles estavam o quê? Desiludidos. Eles estavam ali sem esperança. Olha comigo aí o versículo de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles não se atentaram e não se lembraram até esse momento das palavras que Jesus já tinha dito por vários momentos e por toda aquela preparação. E o que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero te fazer uma pergunta ainda nessa introdução. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem depositado as expectativas da sua vida? Que tipo de sonho ocupa a sua mente e o seu coração? Nós vamos meditar nesta noite sobre Cristo vivo, a nossa esperança. Cristo vivo, a nossa esperança. O versículo começa de número 13 dizendo que naquele mesmo dia, que dia é esse? O dia da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto é o domingo, é o primeiro dia da semana, e esses homens então eles começam uma caminhada para uma cidade um pouquinho mais ao norte chamada Emaús. Era como se fosse um povoado, e ali eles então caminham, num sentido nosso aqui, é uma caminhada menos do que daqui em Guarapari. Dá para ir a pé, não dá? Um dia? Não dá para ir? Um dia de caminhada? Se o cara for bom de caminhada, dá para chegar lá em um dia, não é isso? Vou amenizar para você, pensa você ir daqui até Laranjeiras, a pé. Jonas Júnior, ir trabalhar a pé. Vai chegar cansado lá, né? Mas é uma caminhadazinha não tão longa. E esses homens então, eles estão indo para Emaús. Mas por que eles estão indo para Emaús? Porque as expectativas deles tinham sido frustradas no sentido humano. Não era para eles ir para Emaús, porque a palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo para eles era que eles permanecessem em Jerusalém. Olha, vocês devem permanecer em Jerusalém. Por que vocês devem permanecer em Jerusalém? Vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Tinha um porquê, tinha uma razão, tinha uma motivação porque eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque é ali onde eles iriam receber o Espírito Santo. Até então eles não tinham essa expectativa, e por isso eles se colocam caminhando para Emaús. Qual o assunto da conversa? O versículo de número 14 em diante vai dizendo:
E iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. Aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Então Jesus se coloca ao lado. Aqui quero abrir um parênteses. Era comum pessoas nessas caminhadas de uma cidade para outra, de um povoado para outro, esperarem outras pessoas para irem nesta caminhada. Primeiro porque tinha muitos salteadores, ladrões, criminosos. As estradas não eram como as nossas hoje, e tinham muitas dificuldades, se bem que ladrão tem bastante hoje, né? Mas era comum naquele tempo se esperar pessoas para fazer uma caminhada de um lugar para outro. Jesus se coloca ao lado deles. O versículo 15 vai dizer, mas eles não reconhecem. E o versículo 16 em diante vai explicar o porquê. E aqui tem um primeiro ponto para a gente pensar. Quais são os impedimentos que existem para que nós possamos nos desiludir ou ficar sem esperança? Neste caso aqui, esses discípulos estavam assim porque eles estavam com a expectativa de forma errada. E o versículo 16 em diante vai explicar isso. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é o que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, o que está dizendo aí? Entristecidos. A tristeza deles, a angústia do coração, aquilo que estava passando na alma deles, faz com que eles fiquem o quê? Entristecidos e cegos. Eles não percebem que é Jesus. Não é uma cegueira natural, é uma cegueira espiritual. Eles estão tão focados no problema, na situação, na adversidade, que eles não percebem que é o próprio Jesus que se coloca ao lado deles. E aqui uma aplicação já para mim e para você. Quantas vezes nós focamos tanto nos problemas, nas adversidades e nas situações que nos acometem e que estão ao nosso redor, que nós não enxergamos Deus, nós não enxergamos Jesus, nós focamos mais nos problemas e nas situações do que Jesus. Eu te pergunto, Jesus perdeu o controle em algum momento da história de algo? Não. Deus sempre esteve no controle. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O nosso Deus nunca é pego de surpresa. Deus estava agindo quando o próprio Filho dele, Jesus, se entregou para ir para a cruz. Assim como Deus está agindo em todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. A questão é, tem algo que está acontecendo em mim e em você, que está fazendo com que nós não vejamos a presença de Jesus? A ação de Deus ao nosso redor? O texto continua, acompanhe comigo a partir do versículo 18, ainda dentro desses impedimentos que nos levam a agir sem esperança. Diz assim o versículo 18, um porém chamado Cleofas, respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Irmãos, o que está aqui sendo narrado é que estes homens, eles mesmo tendo relatos a respeito de Jesus, eles não confiam ainda. Eles ainda estão com seus corações duros, com seus corações voltados mais para o momento da tristeza, da angústia, da desesperança, e nem percebem que é Jesus que está ao redor. E eles estão narrando para Jesus tudo o que tinha acontecido com o próprio Jesus. Eles não veem a presença de Jesus, porque eles estão sem a devida esperança. Para eles,
faltavam evidências. Para eles faltava algo talvez palpável, mais concreto. Cadê Jesus? Cadê a presença de Jesus? Ele apareceu lá para algumas mulheres. Tem uma mulher chamada Maria que esteve lá no sepulcro bem de manhã cedinho e ela saiu falando que ele apareceu. Mas não acharam o corpo, não acharam Jesus. Versículo 24: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Ou seja, Pedro e João já tinham tido um contato com essa situação. Lembra do sermão de hoje pela manhã? Pedro sai correndo, Pedro é meio barrigudinho, igual Natanael. Aí vem um outro, que está mais bem preparado fisicamente, corre um pouquinho mais, que é João, e João chega primeiro, mas João não é muito corajoso, espera Pedro chegar, depois é que Pedro entra. Então Pedro entra primeiro, mesmo chegando depois, e eles veem, realmente o corpo não está aqui. Mas falta ainda, amados, algo especial acontecer. Aqui, aplicando para mim e para você, quantas vezes nós também queremos apalpar, ter evidências mais claras de que Deus está agindo? Irmãos, não necessariamente precisamos dessas coisas para saber que Deus está no controle. Não precisamos necessariamente de tocar, de pegar, de ter provas aqui materiais, de que Deus é Deus, de que Deus está no controle. É claro, tem coisas que são interessantes a gente até ouvir, sim, mas não precisa ter descobertas arqueológicas para dizer que o jardim foi criado por Deus. Não necessariamente precisamos de evidências arqueológicas ou históricas de que a arca existiu e de que houve o dilúvio. É interessante? É legal. Mas, irmãos, viver debaixo da vontade e da soberania de Deus é um ato de fé. Fé não é palpável. O autor aos Hebreus fala sobre isso, nessa definição clássica de fé. Esses homens aqui estavam mais na expectativa de algo palpável. Olha, umas mulheres disseram que o corpo não está lá. Tiveram 2 discípulos, Pedro e João, também foram lá e não viram o corpo. Olha que, irmãos, esses homens, eles estão ali sem a devida esperança, porque eles querem pegar, eles querem apalpar, eles querem ver a coisa acontecendo. Eu e você, como que nos encaixamos nisso? Será que nós estamos vivendo de forma a sermos impedidos por algo, por alguma coisa, de ver a boa mão de Deus em tudo que acontece na nossa vida, até mesmo nas adversidades? Porque, irmãos, até nas situações adversas, difíceis que nós passamos, Deus não é surpreendido. Não é que Deus não está agindo, mas é certo que muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, Deus está permitindo. Deus tem propósito em todas as coisas, todas elas. Nada acontece por acaso. Nosso Deus não é Deus de acaso. Mas também tem um segundo aspecto que eu quero pensar aqui sobre esse Cristo, a nossa esperança. Além dos impedimentos que esses homens enfrentaram e que eu e você talvez enfrentemos, existe algo a ser feito e é uma mensagem. E Jesus então agora começa a se manifestar a esses homens de uma forma clara. E como é que Jesus se dirige a esses homens? Com a mensagem de Deus para a vida daqueles homens. E olha só o que Jesus diz a partir do versículo de número 25. Vamos ler, versículo 25 a 27. Então, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja que Jesus, irmãos, Jesus não inventa, Jesus não passa a mão na cabeça, Jesus não começa a dizer, tadinho de vocês, né? Vocês estão muito tristes, né? Coitadinho de vocês, vocês estão passando por isso, né? Mas coitado, né? Não. Mesmo desiludidos, mesmo sem esperança, mesmo sem eles ter a percepção correta do que estava acontecendo, a palavra de Jesus é bem direta. E ele começa dizendo, olha, vocês são nécio. O que é nécio? Sem conhecimento, sem a devida sabedoria. E ele continua dizendo, tardos de coração, ou seja, pessoas que não estão com seus corações abertos para uma experiência verdadeira de fé em Jesus. Então, Jesus começa dizendo, vocês são assim. Por quê? Porque vocês já ouviram toda a Escritura, desde os profetas, desde Moisés, desde antigamente, e aí, irmãos, é mais de 1000 anos de história, começando desde Moisés, passando por todos os profetas, até Zacarias. Zacarias já tinha falado sobre Jesus. Zacarias é o último profeta que fala sobre a vinda de Jesus, e Jesus aqui está dizendo para aqueles homens, olha, vocês estão com seus corações tão distantes do propósito de Deus, que vocês não entenderam tudo que tinha sido exposto a respeito de Jesus. Jesus está ali, ao lado deles, e Jesus faz um alerta, e Jesus traz a verdadeira palavra, mostrando tudo que já tinha sido ensinado pelos antepassados. Meu irmão e minha irmã, não invente. Quando nós precisarmos alertar alguém, exortar alguém, discipular alguém, incentivar alguém, nós precisamos usar a palavra. Tem alguém que está precisando de orar a respeito de algo? Leia os salmos com ela. Quantos salmos que podem ser orados com as pessoas? Porque os salmos são muitas expressões daquilo que estava na alma dos que compuseram salmos. Porque está batida a minha alma? Porque está perturbada? Eu louvarei o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Gratidão. E nós poderíamos citar aqui muitos. Davi, por exemplo, Salmo 32, Salmo 51, vai pedir perdão a Deus. Se alguém está precisando pedir perdão a Deus, leia o Salmo. Se precisa louvar ao Senhor, Salmo 145, 146, Salmo 100. Se alguém está passando um momento de angústia, Salmo 23, saber que o Senhor está conosco, está junto. Se você precisa exortar alguém que está vivendo na roda dos escarnecedores, Salmo 1. Já dei todas as dicas, tá bom? Anotou aí? Mas tem mais dicas aí que a gente pode conversar depois. Irmãos, evangelho não é coisa de coach. Isso mesmo, você é um vencedor, você é um vitorioso, e você está falando para um cara que está em pecado. Para que fazer isso? Vai entregar ele mais ao pecado ainda. Se precisa ser exortado, exorte com a palavra. Se precisa ser consolado, console com a palavra. Se precisa ser incentivado a uma vida cristã, com a palavra. Se precisa participar junto em louvor e gratidão, faça isso usando a palavra. A palavra de Deus é aquela que deve ser praticada em todos os momentos da nossa vida. E o próprio Cristo, aqui, ressurreto, aparece para esses discípulos no caminho de Emaús, e Jesus não inventa, Jesus mostra a palavra. A narrativa continua e diz assim a partir do versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo,
fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes disse, e lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, Jesus faz menção de passar adiante, ao chegar na vila de Emaús. Como eu disse, existiam salteadores, criminosos, não se costumavam viajar sozinho e nem de noite. Como já era tarde da noite, iniciando a noite, tarde do dia, Jesus faz de conta que vai passar na estrada, seguindo mais para o norte ainda, e aqueles homens falam assim, fica com a gente, já é tarde, não é costume ficar andando tarde da noite, o dia já está declinando, fica com a gente. E Jesus entra, e nesse partir do pão, na hora que Jesus abençoa, conforme aqui registrado no versículo de número 30, quando Jesus faz isso, os olhos deles se abrem. Agora é coisa minha, tá, gente? Não vai falar que está escrito na Bíblia, é coisa do Natanael. Eu creio que é quando Jesus pega o pão, eles veem a ferida, a mão aberta, o buraco dos cravos nas mãos. É coisa minha, tá? O que o texto diz é que quando ele levanta as mãos, quando ele abençoa os pães, esses homens reconhecem que é Jesus. Pode ser o buraco na mão, pode ser a forma que Jesus partiu o pão, pode ser a forma como Jesus estava agindo nesse partir do pão, fez com que ele se lembrasse que era Jesus. O fato é que Jesus partiu o pão. O fato é que esses homens agora têm os seus olhos desimpedidos para ver Jesus. Mas o que mais me intriga, irmãos, é que Jesus desaparece. Como o pastor Everson disse de manhã, não vou entrar no mérito se ele atravessou a parede, como é que foi, da casa. O certo é que Jesus não está mais ali presencialmente, fisicamente diante deles. Jesus é Deus, Jesus é homem, mas Jesus se manifesta para aqueles homens, e eles agora têm os seus olhos abertos. E o que acontece? Qual o resultado disso? O texto diz a partir do versículo de número 32, que há uma resposta. E essa é a terceira coisa que eu quero pensar com os irmãos. A primeira é que existem impedimentos. A segunda, que diante desses impedimentos existe uma mensagem a ser proclamada, e Jesus fez isso. Mas em terceiro lugar, existe uma resposta que cada um de nós precisamos dar àquilo que Jesus faz por mim e por você. E o texto diz que quando Jesus desaparece, acontece algo maravilhoso. A partir do versículo 32, vamos ler juntos? Do 32 ao 35. E disseram: quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, há uma resposta por parte desses homens. A primeira resposta que eles dão é que agora eles começam a conversar entre eles, dizendo: o meu coração estava ardendo quando ele estava expondo a Escritura. Não é quando ele estava falando boas palavras, belas palavras, não. É quando Jesus estava expondo as Escrituras. E o outro então responde: o meu também estava ardendo quando ele estava expondo as Escrituras. E isso, amados, não é algo apenas de um êxtase momentâneo, mas é que estes homens
A partir do momento que eles reconhecem quem é Jesus, há um aquecimento nos seus corações, há um desejo ardente em suas vidas, para se voltarem totalmente para aquilo que Jesus tinha proposto para eles. Era o propósito de Jesus. Qual era o propósito de Jesus para eles? Que eles permanecessem em Jerusalém. Para quê? Para serem cheios do Espírito Santo. Esses homens já têm um relance do que iria acontecer, porque o coração deles já estava desejoso por Jesus. Não tem aquele negócio assim, quando você está na expectativa muito grande de algo, você deseja que chegue logo? Não é assim? Hein, Ramon? E Aline? Não estão aí na expectativa? Contando os dias. Olha lá, o Rafael já está rindo lá, porque já chegou, né? A Esther já está por aí. E quando você está esperando a namorada chegar, o namorado, né? Ou como um irmão da nossa igreja aí que está na expectativa do dia do casamento, né, Cristian? Tem um amigo nosso aí que está na expectativa do dia do casamento. Nós ansiamos aquele dia, aquele momento. Aqui, amados, o texto diz que o coração deles agora está ardendo por causa da palavra, aquilo que a palavra produziu no coração deles. E esse arder do coração, esse desejo intenso na vida deles, fez com que eles tomassem uma atitude. Qual atitude? Voltaram para Jerusalém. Agora, irmãos, eles não estão preocupados se tem criminoso na estrada. Eles não estão preocupados se é tarde da noite, se vai ser de madrugada que eles vão chegar em Jerusalém. Porque lembra que o convite deles para Jesus é: Jesus, fica porque já é tarde. Jesus, aliás, eles nem falaram Jesus, né? Eles falaram com um homem. Depois é que eles descobriram que era Jesus. Fica porque já é tarde, ninguém caminha de madrugada, ninguém caminha tarde da noite, é perigoso. Mas agora, irmãos, esses homens não medem as consequências de fazer aquilo que Jesus já tinha ordenado que eles fizessem. Eles então pegam o caminho de volta para Jerusalém. Eles falam com a família: ô esposa, fica aí que eu estou indo ali de volta. Mas você acabou de chegar de Jerusalém, você está voltando para... É tarde da noite. Não, fica, toma um cafezinho. Dorme, amanhã você vai. Irmãos, o texto diz que esses homens não medem as consequências da atitude, porque o mais importante era o quê? Era estar em Jerusalém. O mais importante era contar tudo que tinha acontecido. E eles voltam para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, conforme o versículo 33 diz, e o 34, eles acham ali os outros 11 reunidos, né? Aqui Judas já tinha tirado sua própria vida, e outras pessoas do grupo estavam ali em Jerusalém. Talvez os 120 narrado em Atos dos Apóstolos. Mas o texto diz que eles estão ali, e a conversa é: Jesus ressuscitou. E agora Simão também diz a mesma coisa. Irmãos, Jesus está vivo. Que experiência maravilhosa. Pensa, irmãos, você caminhar com alguém durante um tempo, você conviver com ele, e Jesus já tinha falado para eles muitas coisas, tinha dado intensivão para esses discípulos, não só para os 12, mas todo esse grupo ao redor que caminhava ali com Jesus, porque tinha algumas mulheres que caminhavam com Jesus, tinha esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, e tinham cerca de 120 pessoas que são os que estão lá no cenáculo em oração. Todos esses participaram efetivamente do ministério de Jesus, durante aqueles 3 anos, e durante todo esse tempo Jesus falou tudo o que iria acontecer. E agora, alguns estão sem esperança, sem a devida expectativa, estão desiludidos. Eu acho que não vai acontecer, eu acho que não aconteceu, já é o 3º dia,
falou que ia ressuscitar, mas a gente não tem nenhuma evidência. Mas agora não, irmãos. Agora há uma resposta por parte dessas pessoas. Porque esses dois homens, eles retornam para Jerusalém. E ao encontrar não só os 11, mas todos aqueles que estavam na casa, o assunto é, qual é o assunto? Jesus ressuscitou. É a vitória, irmãos. Se não houvesse ressurreição, nós não estaríamos aqui. Se não houvesse a morte de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não houvesse a morte de Jesus e sua ressurreição, o véu do templo não teria sido rasgado de alto a baixo para que nós tivéssemos acesso. E você e eu, todos nós podemos ter acesso ao Pai diretamente. Você pode falar com Jesus. Você pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisa de sacrifícios mais. Os sacrifícios foram feitos ao longo da história apenas para apontar o sacrifício perfeito. Jesus, o sacrifício perfeito. Agora, irmãos, todos eles têm agora uma convicção. Não precisamos mais de sacrifício. O véu se rasgou. Tudo aquilo que Jesus ensinou é verdade. A troca de experiências, daquilo que todos viveram, o que Maria contou, o que as mulheres contaram, o que Pedro e João contou, o que os discípulos começaram a conversar a respeito, é verdade. É o Evangelho. Jesus ressuscitou. O mundo, irmãos, tenta diminuir isso que Jesus fez, oferecendo ovos de Páscoa. Eu vi um vídeo, até mostrei para a Adélia, né? Um menininho nordestino. Ele estava bravo. Ele estava bravo com a mãe dele. Porque ele não entendia, pelo menos no vídeo, muito, o que era um chocolate de uma marca famosa, que vem nos tabletinhos assim, uns 6, 8, não sei, umas bolinhas. Não vou falar a marca não, tá? E a mãe falando, você não quer um ovo de Páscoa, daquelas bolinhas que você viu lá no mercado? E ele, mas é quanto, mamãe? E a mãe, R$ 84. E ele, mãe, se a senhora quiser gastar esse dinheiro, a senhora gasta, mas o meu a senhora não vai gastar com isso não. Basta comprar barrinha de chocolate e a gente faz as bolinhas. Faz o círculozinho, mais ou menos assim o vídeo. O mundo tenta, de toda forma, nos desviar do foco. Irmão, se você quiser comer chocolate, come. Se você quiser pagar caro no ovo de Páscoa, você paga. É você. Mas esse não é o foco. O foco é Jesus ressuscitou. O foco é, nós fomos libertos do poder do pecado. Na ressurreição, a morte foi vencida. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios dizendo, onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida. O túmulo está vazio. Glórias sejam dadas a Deus, hoje e para todo sempre. Aquela mensagem, irmãos, passou a fazer parte do coração e da mente daqueles homens. Então os dois contaram, versículo 35, o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O texto continua, Jesus aparece ainda para eles, e Jesus repete a ordem, de que eles deveriam pregar a mensagem a todo tempo, em todo lugar, entre todos os povos, entre todas as nações, entre todas as etnias da terra.
Meu irmão, talvez tenha algo que tenha diminuído ou até tirado a sua esperança e você caminha talvez desiludido. Primeiro, tem alguma coisa que está te impedindo a viver a verdadeira esperança? Se tem algo que está impedindo, peça ao Senhor que tire isso, para que você veja Deus em todas as situações. Segundo, volte-se para as Escrituras. Jesus apresenta a palavra. Jesus fala de tudo que Moisés tinha ensinado para o povo, os profetas, os juízes, os reis. Jesus não inventa. Volte-se para as Escrituras. A palavra de Deus é a resposta para nós. E a terceira é: que resposta você vai dar? Que atitude você vai tomar a partir disso? Você vai pregar o Evangelho? Você vai viver a genuína, a verdadeira esperança de Jesus ressurreto e que nos comissiona a pregar o Evangelho? Ah, Natanael, eu não sei. Peça a Deus que Ele vai te capacitar. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, a fazer algo no reino de Deus, a fazer algo para que as pessoas conheçam a Jesus. Todos nós podemos agir. Todos nós somos participantes de um reino eterno. Não existe plateia no reino de Deus. Não existe auditório no reino de Deus. Não existe torcida no reino de Deus. No reino de Deus todo mundo entra em campo, usando a figura do futebol. No reino de Deus todo mundo vai para o palco, todo mundo está no palco. No reino de Deus todos são usados de alguma forma para que o Evangelho avance. Você sabia que nós podemos fazer algo no reino de Deus? Fazer com que o nome dele seja conhecido? Eu me lembro que estou ficando velho, né? Passei dos 50, é assim mesmo. Mas há 22 anos atrás, eu acho, nós estávamos no Paraguai, substituindo um pastor da PMT, e eu fui visitar o gerente do Banco do Brasil do Paraguai. Tá certo, tá, gente? Não estou falando errado, não. É Banco do Brasil no Paraguai, lá em Assunção. E esse irmão era de uma igreja presbiteriana de Brasília, e ele estava lá como gerente do Banco do Brasil no Paraguai. E ao visitá-lo lá na agência, ele tinha muitos folhetos assim na sua mesa, folhetos sobre a palavra de Deus. E eu perguntei, eu falei assim: por que você está fazendo isso? E ele contou a história. A mãe dele estava dentro de casa, alguém bateu na porta, e a mãe dele não quis abrir a porta, porque a mãe dele estava para tirar a própria vida, ia se suicidar. E a pessoa insistiu, bateu na porta e nada de abrir a porta. E essa pessoa foi e jogou o folheto debaixo da porta. A mãe dele vai, pega o folheto e lê. A mãe dele desiste de tirar a vida e procura a igreja. E conhece o Evangelho. E esse gerente disse para mim: eu não sei muito explicar, como muitos sabem explicar muito bem, mas eu deixo os folhetos aqui, na minha mesa, e vez por outra eu entrego para alguém, ou alguém mesmo já pega e pergunta se pode ler, e eu oro com alguns e compartilho o Evangelho com alguns, e isso tem aberto portas aqui em Assunção, no Paraguai, para pregar o Evangelho. Uma simples atitude, um folheto. Deus usa um folheto, Deus usa uma música, Deus usa você, Deus usa a palavra, Deus usa a Bíblia, Deus usa testemunho, Deus usa o que Ele quiser, da forma como Ele quiser, para que o Evangelho dEle chegue na vida e no coração de muitas pessoas. Nós devemos dispor o nosso coração para servir. De que maneira você pode servir? De várias maneiras. Há poucos dias atrás, nós estávamos lá no sul da Bahia, visitando nosso missionário, né, que representa aquela bandeira ali,
e lá não tinha gente daquele país ali, mas tinha um rapaz do norte da África que se converteu do islamismo para o cristianismo. E aí ele está aqui no Brasil porque ele foi preso por estar com a Bíblia por dentro da roupa e numa batida policial, numa intervenção policial na rua, abordou ele, começou a revistou a moto, revistou ele e descobriu essa Bíblia, e a partir dali ele foi preso, foi para o interrogatório, ficou mais de 4 horas sendo interrogado, sendo ali pressionado para dizer de quem tinha entregado aquela Bíblia para ele e onde é que estavam aquelas pessoas. A partir dali ele conseguiu ir para casa, já tarde da noite, a pé, retiveram a moto dele, e ele chega em casa e passa alguns dias e consegue convencer a sua mãe de que ele viria para o Brasil para trabalhar. A mãe dele não sabe que ele é cristão. Ele não contou para ninguém da família dele. Seus irmãos são muçulmanos. Um irmão já o bateu, já espancou, e ele tem feridas no corpo por causa disso. Mas ele decidiu amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. A mãe dele queria mandar ele para um país que se adquire bastante riqueza, muito mais fácil do que no Brasil. Mas ele falou: eu não vou para esse país, porque lá também é um país islâmico. Eu quero ir para um país cristão. E ele veio para o Brasil porque ele quis vir para um país cristão. Está lá com muitas dificuldades aprendendo português, disposto a aprender alguma profissão para poder viver aqui no Brasil. E aí nós podemos ajudar, nós podemos ensinar algo, nós podemos ensinar o português. Eu, com muita dificuldade, eu dei uma aula de português para ele, uma tarde lá, 1h30 mais ou menos de aula. Mas sabe o que mais agiu no coração daquele jovem? Acho que ele deve ter uns 27 anos, né? 26, 27. É que diante da atitude nossa, do pastor Everson com Damares e de outras pessoas, no segundo dia ele escreveu: os cristãos no Brasil amam uns aos outros. Quase que eu falei para ele assim: não é tão verdade assim, mas ele disse assim: me chama a atenção que no Brasil os cristãos amam uns aos outros. Segunda frase que ele me disse: ore para que os muçulmanos, não só do meu país, mas os muçulmanos, aprendam a amar uns aos outros. Ore para que os muçulmanos amem uns aos outros. Olha o desejo dele. Ele não pediu roupa, ele não pediu emprego, ele não pediu nada. O que ele pediu é oração para que os muçulmanos, ou seja, pessoas que estavam no engano como ele, conheçam a Jesus e passem a amar. Vamos amar, irmãos. Amar não só de palavra, mas de atitudes também. Atitudes verdadeiras de amor para com aqueles que estão perdidos. Seja aqui, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, onde Deus nos levar. Curva a sua cabeça.